Vamos continuar então. A gente agora vai fazer uma coluna de frequência acumulada. Ela não é opcional, não pode ficar oculta, ela é obrigatória. A gente tem que fazer ela mesmo de qualquer jeito. O que eu quero então? Eu quero que o Excel vá acumulando as informações para mim. Então, duas pessoas têm 18 anos, beleza. Se eu somar com as três que têm 19, eu tenho que aparecer 5 pessoas. Então, ele tem que ir somando. Como que eu faço isso? Esse primeiro, então, recebe o primeiro valor do FI, 2. O próximo vai receber sempre o de cima, mais o da lateral. Então, vejam a fórmula aí para vocês acompanharem comigo. Ok? Olha, 5, correto? Agora eu quero que você perceba que eu quero que você faça o seguinte. Presta atenção no que eu vou fazer, que é um comando rápido de fazer uma troca de argumentos de uma variável. Quando eu clico aqui no 19, ele habilita esse aqui. E se habilitou que ele está usando essa célula, por isso que ele destacou em verde, certo? Tá aí tudo bem? Ele usa o esquema de cores. Se eu vier para cá, você viu que a verde está aqui? Eu não quero a verde aqui, eu quero a verde aqui. Então, em vez de eu ter que entrar na função, mexer no argumento, eu só arrasto aquela janelinha verde que tinha. Originalmente ela estava aqui. Vendo aqui, ó, L5 mais 1. Se eu vier aqui, para aqui o mouse ficar uma estrela de 4 pontas, clico, seguro e arrasto, eu mudo a referência para a letra M. Ok? Então, M mais 1. Isso é o que eu quero. E automaticamente eu vou puxar todas as fórmulas para baixo, todas vão acompanhar o que eu quero. E vai funcionar bonitinho. Olha o 20 aparecendo aqui. Viu? Aí, como essa fórmula aqui, ela está relacionada com ali, eu vou dar um duplo clique aqui no cantinho. Vou dar um duplo clique aqui. E aqui. E todo mundo vai ter mudado automaticamente para mim. Vou esperar vocês fazerem. Continuando. Só que nós temos um pequeno probleminha. A minha pessoa mais velha não tem 36 anos? A gente chegou no 36? Não. Então a gente tem que continuar aqui até chegar no 36. Aí eu vou duplo clique. Duplo clique. Chegou no ponto que eu tenho isso aqui. O que significa isso? O que acontece quando está aparecendo isso aqui no Excel? Significa que você não tem mais nenhum número que satisfaça a essa condição que você pediu. Seu número de elementos acabou, não tenho mais. Se eu não tenho mais, o que eu preciso mandar ao Excel? Cara, olha, se não tiver mais número, aparece em branco. Não quero mais que você apareça, quero que apareça em branco. Então, se eu quero que apareça em branco, o que eu vou fazer agora? Vamos acompanhar aqui? Eu estou interessada em colocar aqui um se. Uma condicional. Se der erro, ou seja, aparecer isso aqui, aparece vazio. Ou então eu posso fazer um outro se. Quantos elementos nós temos? São 25? Então eu posso fazer um se. Se do lado de cá já apareceu o número 25, ou seja, acabou os elementos, né? Aparece em branco. É bom porque ele vai saber que hora que ele para de fazer a sua tabela. A minha tabela só pode ser gerada até eu chegar ao total dos meus elementos. Passou disso, não pode mais gerar tabela. Todo mundo tem que ficar em branco. Ok? Entenderam a minha lógica? A partir do momento que aqui deu 25, ele vai parar para mim porque já tenho 25 elementos. Tudo bem? Então eu vou colocar um se. Para ficar elegante, eu vou começar desde o começo. Então aqui eu vou colocar um se antes do mínimo. Ó, se este número aqui for igual, não, for igual não, vou colocar maior. Se ele for maior do que este 25, que é o número máximo de elementos que eu tenho, ponto e vírgula, o que é para fazer? Aspas, aspas. Ou seja, ficar em branco. Ponto e vírgula. Se não for, ele vai fazer a fórmula normal. Ok? Vou parar agora para vocês entenderem e copiarem. Bom, eu tentei fazer, não funcionou porque deu uma referência circular. O que é isso? Eu estou querendo usar uma célula como referência,
sendo que eu já usei ela para definir a minha própria célula. Eu quero que vocês aprendam a entrar aqui em fórmulas, rastrear precedentes e dependentes. Ele vai colocar setinhas em todo mundo que está influenciando para criar esse 18. Vai mostrar aqui em todo mundo que depende do 18. Se eu clico aqui, ele está dizendo que esse 18 foi retirado dessa coluna. Se eu clico aqui, ele fala que o 18 influencia nessa coluna. Nessa linha aqui, ó, nessa célula. E essa influencia nessas outras duas. Então, as setas, elas me ajudam a identificar de onde estão vindo os dados e quem está usando esses dados. Até mesmo para depois fazer uma limpeza. Às vezes eu coloco tanta coisa na planilha que eu já não preciso mais. Eu posso eliminar algumas coisas. Só que ao tentar fazer aquele se, dependendo desse, virou uma referência circular. Porque ele está usando uma célula que eu já utilizei antes. Então, ele está usando, ó, o 18 gera o 2 que gera o outro 2. Eu não posso usar esse para voltar. Vamos ter que pensar em outra alternativa. E para limpar, essa seta só vinha aqui, ó, remover setas. Você tira as setinhas todas, tá? Bom, se o se com aquela quantidade não deu, então eu vou fazer diferente. Vou usar o se erro. O pessoal conhece o se erro? Não. Se erro. Se aparecer um erro, o que é para eu fazer? Bom, no final do argumento você põe ponto e vírgula, aspas, aspas, e fecha. Vou mostrar aqui a fórmula maior para você enxergar. Tá enxergando agora? Olha lá, ó. Se erro, abre parênteses. É para fazer o quê se não der erro? O que já estava pré-definido na função. Se não, aspas, aspas, ou seja, fica em branco. Então, vamos dar enter. Fabíola, não mudou nada. Eu posso dar duplo clique? Não. O duplo clique pega a função da célula e desce para as outras. A nossa função aqui, ó, é mínimo. Não é a mesma função da célula de baixo. A célula de baixo está usando menor, que não é a mesma função do 20. A partir do 20 eu posso dar duplo clique, porque todas são iguais. Mas na primeira e na segunda, não. Só a partir da terceira, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui na segunda. Antes da função menor, eu vou colocar se erro. Depois do parênteses verde, perceba que ele usa cor. O parênteses está verde, você vai botar ponto e vírgula. Aspas, aspas. Fecha o parênteses. Ok? Mesma coisa eu vou fazer agora no 20. Se erro. Depois do igual, tá? Ponto e vírgula, aspas, aspas, fecha. Agora sim, nesse 20 aqui eu posso dar um duplo clique, ó. Olha o que aconteceu. Não, ficou bonitinho, porque limpou. Calma. O que ele está te dizendo? Que a gente tem 1.048.551 linhas vazias ainda no Excel. Tem. Mas agora, o que eu vou falar para ele? Se essa coluna for vazia, essa tem que ser vazia. Eu vou usar ela como referência. Olha para do lado. Se do lado não tiver ninguém, você também não pode ter ninguém. E assim, vou fazer em todas. Ok. Vamos lá. Como eu disse para vocês, a partir daqui eu posso sim dar o duplo clique, porque todas as fórmulas são exatamente iguais. Então eu venho aqui no cantinho e dou um duplo clique. Perceba que automaticamente aqui já não teve problemas, ó, limpou. Ótimo. Aqui não deu problema. Fabíola, por que deu problema? Porque ele tá procurando isso aqui é vazio. Então ele te diz que o Excel ainda tem 1.048.551 linhas. É um banco de dados grande? Mas é assim, usual para uma empresa grande? Não, já chega a ser limitado. Eu posso ter mais de 1 milhão de tipos de produtos diferentes. Por exemplo, numa ferragista que cada parafuso tem uma denominação diferente, uma característica, que é cheio de coisinhas miúdas, eu posso estourar isso aqui. Então, ele é bom, porém limitado. Por isso que a gente tem os bancos de dados, que são limitados. A gente pode colocar muito dado. Bom, Fabíola, como resolver esse problema agora? Eu quero falar para essa célula
Se aqui o vizinho do lado esquerdo for vazio, que ela também seja vazia. Que aí a minha tabela fica bonitinha, certo? Então vamos voltar lá em cima e vamos ensinar desde o começo aqui. Aqui todas as fórmulas não são iguais, a partir dessa, ó. Aliás, todas aqui são iguais, ó. Tudo não é conte, se. Então vou poder dar duplo clique desde o começo. Então eu vou vir aqui, antes do conte se, vou colocar se. Esse vizinho for vazio, receba vazio. Se não, você faz a conta normal. Vamos de novo. Faltou um ponto e vírgula aqui. Deixa eu te mostrar aqui, olha lá. Se K4 igual vazio, receba vazio. Se não, conte se FF K4. Tá? Então, faça isso lá. É só colocar o se antes do conte se.